Olá, esse é o Devocional 13 e nós vamos falar hoje sobre o que é purificação. Então, o objetivo do estudo é entender o que é purificação. O Novo e o Antigo Testamento falam sobre purificação também, mas cada um fala de maneira diferente. Então, a gente vai entender o que cada um quer dizer sobre purificação e como que houve essa mudança de conceito. E também a gente vai entender como é que uma pessoa pode se purificar e por que ela precisa se purificar. Então, vamos começar pelo Antigo Testamento para seguir uma linha de raciocínio mais organizada. Em Levítico 14, a partir do versículo 54, está escrito assim: essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, sarna, mofo nas roupas ou numa casa e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Então aqui, a pureza está relacionada com cuidados de saneamento também e de saúde. Isso significa que uma pessoa que está com vírus, com uma bactéria, que na época eles não falavam vírus e bactéria porque não havia uma ciência desenvolvida, mas eles entendiam que quando uma pessoa ficava doente com determinadas doenças e ela tinha contato com outras pessoas, essa doença ia se espalhando. Então, mesmo sem entender o que é vírus e bactéria, eles sabiam que uma pessoa doente estava impura porque ela contaminava outra. Então, a doença é uma impureza porque ela contamina o irmão, ela contamina o vizinho, o parente, o marido, o filho. Então, uma pessoa que está doente está impura. Esse é o primeiro conceito. E a pessoa pura é a pessoa que está limpa, ela está livre de contaminação, ela está, então, sem erupções, sem manchas, sem mofo. Em 2 Crônicas 30:19, está escrito assim: que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. Então, existe um regulamento, como vocês viram, sobre purificação, mas a pessoa não deveria se purificar apenas para não ficar doente. A pessoa também deve se purificar para se apresentar diante de Deus. Uma pessoa que está contaminada, uma pessoa que está doente, não era digna de se apresentar diante de Deus. Entenderam? Então, existiam rituais do templo, existiam rituais que o sacerdote fazia com a pessoa que queria se apresentar diante de Deus, para que ela ficasse totalmente limpa e não contaminasse o santuário também de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 15, está escrito assim: E ajuntaram a seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme ao rei, ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Se vocês querem entender o que é santificação, eu já fiz um devocional sobre isso, então vocês podem olhar lá. Eu não vou falar de novo o que é. Eles estavam aqui para purificar a casa do Senhor. Então, além de fazer uma limpeza pessoal, uma limpeza no teu corpo, uma purificação própria, eles purificavam ambientes e lugares também. Então, a casa do Senhor precisa estar livre de qualquer contaminação. Indo agora para o Novo Testamento, em Mateus 25, no versículo 18 ao 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então aqui, Jesus está conversando com um grupo de pessoas
sobre os cuidados de purificação. O povo que estava conversando com Jesus seguiam os regulamentos que nós lemos anteriormente. Mas Jesus trouxe um novo sentido a respeito do que é purificação. Ele disse que a contaminação não é aquilo que nós colocamos no nosso corpo, mas aquilo que sai do nosso corpo. Então ele deu um sentido completamente oposto. Ele diz aqui: o que sai da boca procede do coração e isso contamina. Então Jesus estava nos dando um sentido espiritual para a purificação e uma ideia diferente do que contamina. E daí ele fala aqui que o que contamina o homem são pensamentos, mortes, adultérios, fornicação. Então ele tem aqui uma lista de pecados e ele diz que isso é o que contamina o homem. Comer sem lavar as mãos não é uma coisa tão importante comparado a tudo isso que ele disse aqui. Em Hebreus 1:3 está escrito: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus ensinou o que era a sujeira da alma, naquele versículo anterior, e ele foi a purificação. Então, houve de novo uma mudança de conceito espiritual aqui. Agora a pessoa não vai até o sacerdote para se purificar, mas Jesus mesmo a purifica e nos purifica. E ele nos purifica do quê? Dos nossos pecados. Então, o que ele está dizendo? O pecado, ele te mancha, ele te suja. E tu precisa ser limpo desse pecado. E aquilo que mancha e suja contamina. Aquilo traz doença para nossa alma. E também doenças físicas. A gente sabe que o pecado ele pode ter consequências tanto emocionais, espirituais e físicas. Então, a partir do momento que tu peca, tu tá contaminado, tu está sujo. E Cristo nos limpou. Ele se entregou a si mesmo para nos purificar. Em Marcos 1, a partir do versículo 40, conta uma história. Um leproso aproximou-se dele, no caso de Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Cristo estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Então aqui, mais uma vez, a purificação vem como cura. Antigamente, eles entendiam que tu ia se limpando da tua contaminação e aos poucos o teu corpo ia sendo curado. Mas aqui Jesus trouxe uma cura sobrenatural, ele curou na hora o leproso. E geralmente a lepra não é algo que é curada, então eles morriam com isso. Ele está dizendo o quê? Além de purificar vocês dos pecados, eu venho para purificar vocês de qualquer coisa que venha contaminá-los, inclusive das doenças. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Nós nos purificamos quando a gente se afasta daquilo que desonra a Deus. E o que desonra a Deus é o que nós lemos aqui: maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isso aqui nos suja. E quando nós nos afastamos dessas obras, nós nos tornamos limpos. A gente começa a ser limpo, a gente começa a se purificar. Em 2 Timóteo 2, versículo 22 e 23. Foge das paixões da mocidade,
Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. A purificação, a forma como a gente se purifica, está relacionada com as nossas ações. Fugir, seguir, invocar e rejeitar são decisões que a gente toma e atitudes que a gente começa a praticar e que fazem com que a gente comece a agradar a Deus. Então, quando tu foge das coisas ruins e quando tu começa a correr atrás das coisas boas, tu começa a te purificar. Então, a purificação que a Bíblia ensina que nós devemos fazer não é apenas uma oração de purificação, não é acender um incenso, não é passar um óleo ungido na testa, mas é realmente mudar de vida, mudar de comportamento, tomar novas decisões, ter novas atitudes. Essa é a purificação que a Bíblia ensina a gente, que Jesus espera que a gente faça. Em Hebreus 10, 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então aqui ele fala de duas purificações. Ele fala da purificação do coração e da consciência, que é essa purificação espiritual que Jesus ensinou. E ele também retoma aqui a purificação física. Então, além de você cuidar da sua alma, cuidar das suas atitudes, é importante que você não deixe de cuidar do teu corpo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo, então ele também tem que estar puro. Aquilo que você bebe, aquilo que você come, aquilo que você usa, as decisões que você toma a respeito do teu corpo e da forma como você vai se cuidar, podem estar purificando ou contaminando o teu corpo também. Então, vocês percebam aqui que Jesus ele não ignorou a ideia de que o teu corpo também deve ser purificado, mas ele acrescentou uma purificação espiritual também nessa ideia. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para a purificação de pecados, é imprescindível que a gente confesse. Se confessar, ou seja, se tu não confessar, tu não vai ser purificado. Se tu confessar, tu vai ser purificado. Então, a confissão de pecados é um pré-requisito básico para que a tua alma seja purificada de toda a contaminação que as tuas más atitudes, que as tuas más decisões provocaram. Para resumir o devocional, no Antigo Testamento, purificação significa limpeza física, para evitar contaminação e doenças. E já no Novo Testamento, Jesus tornou esse conceito também espiritual. O pecado é a sujeira da qual devemos nos purificar. Se afastar do que é ruim e confessar pecados é a forma pela qual a gente se purifica. Percebam, a purificação hoje espiritual para o cristão, ela não é um ritual, ela é uma transformação de vida. Então, se você quer ser purificado dos seus erros, dos seus pecados, dos seus sentimentos, é necessário que haja uma transformação, um arrependimento e uma mudança de comportamento. Sem isso, não há purificação. Esse é o devocional de hoje. Curtam, compartilhem, comentem. Isso vai ajudar o canal a crescer. Vai ajudar com que mais pessoas alcancem essa palavra, essa mensagem e também aprendam mais de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.